Cuiabá. 8h21, a gente recebe aqui na CBN Cuiabá com muita alegria nessa manhã o procurador-geral do município de Várzea Grande, o doutor Maurício Magalhães. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, primeira vez aqui conosco. Fica à vontade aí para dar um alô para nossa audiência aqui da capital, mas Várzea Grande também nos escuta sempre. Temos muitos ouvintes que participam aqui conosco. Fica à vontade para dar um bom dia aí para o pessoal. Ótima sexta-feira para o senhor. Obrigado, bom dia Camila, bom dia a toda a equipe aqui da CBN, a todos que nos ouvem, que seja uma sexta-feira muito produtiva. Que bom, que assim seja, doutor. A gente quer falar, né, quer tratar ali de alguns pontos do município de Várzea Grande, principalmente, né, de algumas medidas que foram anunciadas, né, pela prefeita Flávia Moretti, com relação aí por conta, aliás, da situação financeira do município, alguns anúncios de cortes em contratos, proibição de horas extras, suspensão de diárias, enfim, um pacote de medidas para tentar também reequilibrar ali esse cenário de dificuldade econômica. Mas antes da gente detalhar um pouquinho essas ações, o Pedro até trouxe alguns destaques pra gente, eu queria que o senhor trouxesse um raio-x, né? Eu sei que o nosso tempo é curto, a gente imagina que, né, tem um cenário bastante delicado ali no município, mas se a gente pudesse pontuar, assim, as principais situações, as principais dificuldades, né, do município de Várzea Grande aí nesses quase 60 dias de gestão, o que é que o senhor traria pra gente aí desse panorama? Bom, Camila, primeiramente preciso agradecer aqui pelo espaço de explicar para os ouvintes, para o cidadão varzea-grandense em especial, a atual conjuntura econômica e efetivamente de serviços do município de Várzea Grande. Porque tudo que a gente vai conversar aqui, em que pese parecer abstrato ou pouco importante, resulta na qualidade do serviço lá na ponta para o cidadão. Desde a posse dessa nova gestão aí comandada pela Flávia Moretti, pelo Tião da Zael, e desde o período de transição também, a gente tem se deparado com um acúmulo de despesas, ou seja, fornecedores sem receber, bastante grande. Uhum. E aí, logo no início, nos primeiros dias de gestão, a prefeita decretou e criou uma comissão de renegociação de contratos e de reavaliação das despesas. Essa comissão está vigente, ela está trabalhando, e nesse interim, nesse período até aí os últimos 3 dias, a gente percebeu que isso não era o suficiente. E ficou bastante evidente para nós, depois do fechamento da receita do mês de janeiro, que Várzea Grande tem um déficit de execução orçamentária programado de aproximadamente 30% até o final do ano. Então isso significa, na prática, que o último terço do ano, os últimos 4 meses ou os últimos 3 meses e meio, a gente não teria receita para cobrir as despesas daqueles meses. E aí a medida a ser tomada, que a lei franqueia ao prefeito, é um decreto de contingenciamento de gastos. E é isso que foi feito, né? A princípio, no montante de 30%. Esse decreto, ele permite, autoriza e determina, na verdade, não só o contingenciamento desses 30% diretamente no orçamento do município, mas também determina todos os ordenadores de despesas, que são todos os secretários, que renegociem os seus contratos e reavaliem as suas despesas. A gente não pode cair na armadilha ou talvez alongar uma discussão nesse assunto em relação a você fazer um julgamento de o que estava certo e o que estava errado. A questão não é essa. A questão é matemática. É matemática pura. Hoje, o que o município arrecada acaba em setembro. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso prejudica muito o serviço e mina qualquer possibilidade de credibilidade do município perante os seus fornecedores, sem contar o aspecto mais jurídico e técnico de gerar um passivo de dívida muito grande. Então, o objetivo desse decreto é permanecer, reforçar aquilo que é essencial, priorizar a despesa que o cidadão realmente precisa que o município execute, e aquela que a gente pode renegociar, aquela que a gente pode reestruturar, é buscar reduzir o máximo possível. Só se me permite, Pedro, ainda aproveitando o gancho do que o doutor Maurício detalhava pra gente, né? É uma situação alarmante, né, doutor? Porque eu acho que o senhor consegue colocar de uma forma muito clara, né, pro nosso ouvinte, pro cidadão, principalmente de Várzea Grande, o impacto disso. Às vezes a gente fala, né, uma queda de 30% e a gente não tem dimensão, mas quando esse exemplo que o senhor dá, né, quer dizer que chegando ali setembro, outubro, a gente não tem dinheiro, não tem grana para finalizar o ano. Vocês já conseguiram identificar de onde, né, o que levou a essa queda de receita? Qual foi a principal dificuldade? Isso já é uma coisa que se arrasta há algum tempo? Ou é alguma situação pontual que aconteceu agora em janeiro e que resultou nessa queda? Bom, dos dados que a gente consegue obter dentro do município, não me parece que seja algo inédito.
Na verdade, me parece que em 2024, e aí futuramente a gente vai saber isso com o julgamento das contas no Tribunal de Contas, mas me parece que em 2024 a situação foi a mesma, porque os fornecedores que a gente encontrou sem receber, eles pararam de receber mais ou menos em agosto ou setembro. Então, me parece que o déficit, ele tá mais ou menos, ele tá muito conectado a isso. E também, ano passado, durante o período de transição, da análise dos 2 relatórios de gestão fiscal aí do primeiro e segundo quadrimestre, o déficit identificado em 2024 também era de 30%. Então, me parece ser um problema um tanto sistemático do orçamento do município. Óbvio, e também a gente não pode ignorar que o momento econômico do país não é o mais adequado. Os juros estão muito altos, o cidadão está sofrendo e falta-lhe dinheiro. Então, naturalmente, a arrecadação de impostos também cai. E hoje, eu acho que tudo isso somado gera esse déficit, e aí o decreto. Por que o decreto agora é em fevereiro? Porque a gente acompanhou o comportamento da Receita do final do ano de 2024, janeiro não mudou e fevereiro não dá indícios que vai mudar. Então, a gestão aí, a prefeita Flávia e o vice-prefeito Tião entenderam que era melhor a gente agir rápido e já fazer esse contingenciamento imediatamente para ver se daqui a uns 4 ou 5 meses a gente começa a ter um resultado positivo dessas medidas. Pedro Panock, temos uns minutinhos ainda antes do repórter. Isso, inclusive a minha dúvida é nesse sentido, doutor, porque a gente tem aqui a previsão de cortes em contratos, tem a questão das horas extras. Foi feito esse levantamento a partir de que número, por exemplo, desses cortes vai resultar a quanto tempo um ponto positivo em termos de números. Não, vamos cortar a partir de determinadas áreas, a gente precisa de 6 meses desses cortes, nesses contratos, para chegar a um número que a gente possa respirar. Tem também essa previsibilidade? Pedro, essa é uma excelente pergunta. E eu vou aproveitar a sua pergunta e fazer uma afirmação muito relevante aqui para todos que nos ouvem. E essa afirmação é a seguinte: os serviços essenciais, saúde, educação, guarda municipal e tudo aquilo que o cidadão realmente precisa, isso tudo não sofrerá nenhum corte, nenhum tipo de interrupção. Em relação a essas medidas, talvez o aspecto positivo disso tudo é que elas causam efeito imediato. A gente, lá no município, a gente tratou e contingenciou de forma muito forte a folha de pagamento em janeiro e já gerou um resultado positivo. E esperamos que já em março a gente comece a colher os frutos dessa gestão com austeridade e controle. A ideia é, daqui a 90 dias, reavaliar os resultados do contingenciamento de despesas e também o comportamento, novamente, da Receita. Porque tenho que aproveitar a dizer que hoje tem um refis, um programa de reparcelamento vigente lá no município, muito bom, 95% de desconto para pagamento, em juros e multa para pagamento à vista. Esse programa está vigente até dia 10 de abril. O IPTU vai ser lançado aí nos próximos dias, também com condições muito vantajosas para quitação imediata, né, ou à vista. E esse programa Refis, ele não acaba em abril. As condições espetaculares são até 10 de abril, mas depois ele persiste. Então, o cidadão que quiser quitar os seus débitos aí, tiver que regularizar a sua situação, tem em 2025 uma porta de entrada muito positiva. Inclusive o atendimento é pelo site, pelo WhatsApp ou presencialmente lá na prefeitura. Isso tudo a gente espera que até julho, se tudo der certo, se Deus assim nos abençoar, em julho a gente possa retirar esse contingenciamento e tocar o orçamento para o final do ano. Mas que, pelo menos, então, essas medidas dando resultado, pelo menos reduzir o tamanho desse contingenciamento. Essa questão do refis já pode se negociar a partir de agora ou tem uma previsão de início dele? Não, Pedro, pode. O refis está vigente, pode ser negociado a partir de agora. Inclusive, eu peço aí a todos que nos ouvem que acessem o site da prefeitura. O contribuinte ele pode aderir ao refis pelo próprio site, mas se tiver alguma dúvida, também tem um número de WhatsApp para ele ser atendido. Muito bem, doutora, a gente precisa fazer uma pausa obrigatória aqui, o intervalo por conta da rede, 9h30, a gente vai escutar o repórter CBN, mas já a gente está de volta. Aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 21 de fevereiro, seguimos juntos, agora 8h35, um bom dia especial para todo mundo que está na nossa audiência. Tem muita gente mandando mensagens aqui, sugerindo alguns treinadores pro Cuiabá. Vou deixar pra gente falar mais tarde, porque não deu pro Bernardo Franco. Cuiabá, como a gente falou há pouco, comunicou a saída do treinador ontem. Já tem gente palpitando, sugerindo. Até Jorge Jesus, o povo tá pedindo aqui. Qual que é a chance, Pedro Panock, de Jorge Jesus assumir uma bucha de uma Série B aqui no Dourado? Aí não, você, né, JF? Você quer com criatividade ou sem criatividade? É o JF Fernandes que mandou essa aqui. Mandou um abraço pra todos vocês e pediu Jorge Jesus aqui no Cuiabá.
Também não Tem quero. também, cadê? O Clayton, acho que é o Clayton, tá dizendo que traria Wagner Mancini. Boa. Tá mandando um abraço para todos vocês. E falou bem assim, foi rápido para demitir, tem que ser rápido também para fazer essa substituição. Ano passado a gente viu, né? Toda aquela novela que foi até a chegada do Bernardo Franco e perdeu muito tempo ali. Cuiabá acabou sendo rebaixado, agora essa saída aí muito cedo da Copa do Brasil. Vamos ver quem chega primeiro. Você que está sintonizando agora, a gente está nessa manhã recebendo aqui o Procurador-Geral do município de Várzea Grande, Dr. Maurício Magalhães. Antes de voltar aqui um pouquinho para o decreto, a gente foi para o repórter CBN, doutor, falando da situação do Refis, né? E aí tem um ouvinte nosso aqui, o Júlio César, ele falava assim, doutor, tem que esclarecer um detalhe. Tem muita gente que vai lá na Procuradoria para fazer acordo e pensa que vai ter 90% de desconto no valor devido. Não é bem por aí, né? Desconto em cima dos acréscimos, dos juros, aquela coisa toda. Mas 90% em cima do valor aí ia ficar fácil, né, doutor? Eu ia ficar devendo uma vida, depois eu ia... Explica aí, tá certo, Júlio César, né? 95 em cima de juros, multas, essa coisa toda, né? É isso. Perfeito. Júlio César é um ouvinte atento, tá corretíssimo. Eu preciso dizer, inclusive, que esse desconto ele se aplica para os débitos que estão sob responsabilidade da Procuradoria-Geral, que são aqueles inscritos na dívida ativa. Então você vai ter esse desconto de 95% sobre juro e multa ou um plano de parcelamento de até 60 meses. E esse programa também se aplica para os débitos que não estão inscritos em dívida ativa. Perfeito. Então o contribuinte, e aí facilita porque está tudo ali pertinho, quando o contribuinte vai buscar a prefeitura, ele pode buscar o balcão da Secretaria de Gestão Fazendária ali no próprio prédio do Paço Municipal e depois também passar ali na Procuradoria. Os dois balcões conseguem informar para ele qual é a origem do seu débito e fazer a negociação. Doutor, o senhor mencionou também a questão dos precatórios, né? Como é que está essa situação? É muito grande esse volume? Fala também que tem... o precatório por si só, de certa forma, já tem um atraso em si, mas são de muitos anos esses precatórios. Como é que o senhor deve estabelecer uma resolução a partir desses números que o senhor mencionou que são importantes ali, são grandes? Quase 800 milhões, né, doutor, em precatórios lá no município. Bom, precatórios. Realmente, o estoque de precatórios hoje do Previvag, do DAI e do município de Várzea Grande totaliza praticamente 800 milhões de reais. Na última informação que eu tive era de 787 milhões, esses três conjuntos. É um débito gigantesco. Eu preciso dizer que quando eu estive no Tribunal de Justiça, na Central de Precatórios, fui informado que o Departamento de Água e Esgoto, só o DAI, que desses 800 milhões aí, 787 corresponde a mais ou menos 408. Só o DAI deve mais precatórios que o Estado de Mato Grosso. Então, hoje, só o Departamento de Água e Esgoto, ele tem mais precatórios de forma inadimplente, obviamente, que o próprio Estado. Essa situação é muito séria e a gente tem levantado esse assunto desde o momento da transição de mandato, porque existe um saldo, hoje, de mais ou menos 7 milhões de reais, era 10, a gente já pagou aí pouco mais de 3. Existe um saldo de 6.999 que não foi pago do exercício de 2024. A gestão anterior tinha o compromisso, né? Você estabelece um plano anual de pagamento com o Tribunal de Justiça e essa gestão deixou de pagar 10 milhões e 800 mil reais, que a gente está tentando regularizar agora. O que acontece? Esse assunto é importante, Pedro, obrigado aí pela oportunidade. Acontece que hoje o município ele consta como inadimplente numa plataforma que chama Transfere.gov, e essa inadimplência ela obsta que nós recebamos dinheiro além de transferências obrigatórias da União. Então esse é um problema muito sério, é um problema que toda a gestão do município discute praticamente todos os dias. E a gente fez uma petição ontem para o Poder Judiciário, requerendo aí um ajuste nesse plano de parcelamento para ver se a gente consegue levantar essa inadimplência. Então esse ano, nesses pouco mais aí de 50 dias, né, a gente já pagou um pouquinho mais de 4 milhões de reais em precatórios, muito fruto desse ajuste que eu te falei, Camila, na folha de pagamento e nas demais despesas, para poder regularizar essa situação e sair dessa inadimplência que foi herdada do então prefeito Calil Baracate. E, doutor Maurício, ainda com relação a esse assunto, né, aproveitar esse gancho que o Pedro nos deu, né, o senhor traz esse dado alarmante, que são esses quase 410 milhões de precatórios do DAI, e a gente está em meio a isso acompanhando essa discussão, né, um problema muito grande lá em Várzea Grande com relação à água,
comenta-se, né, a prefeita já tratou desse assunto ainda durante a campanha eleitoral também, possibilidade de privatização do DAI. Esse assunto avançou, essa questão dos precatórios, ela impõe uma dificuldade ainda maior com esse processo de possível privatização, ou uma coisa tratada de forma separada da outra? Eu queria que o senhor trouxesse um apanhado também com relação a essa situação, até porque é algo que toca ali muito na pele, né, do morador de Várzea Grande nesse momento. Como é que está essa discussão aí em torno da privatização ou não? Bom, Camila, vou aproveitar essa pergunta, que ela é muito frequente, eu gosto muito de responder e falar sobre esse assunto, e eu preciso dizer a primeira coisa: não é privatização. A gente precisa quebrar esse estigma e entender a diferença da privatização para a concessão. Perfeito. E aqui eu uso um exemplo rápido. A privatização é aquilo que aconteceu com as empresas de telefonia. Elas foram de fato compradas. Elas nunca mais serão do Estado. Elas nunca mais serão da União. Perfeito? Esse é o mecanismo da privatização. Na concessão, que é o que aconteceu aqui em Cuiabá com a Sanecap, o parceiro privado, no caso aí a concessionária, ela compra, ela paga essa outorga e ela executa esse serviço por um prazo determinado. Só, assim, 30, 35 anos é o habitual. Depois desse prazo, o município ele pode relicitar isso, conceder novamente, ou ele pode pegar de volta esse serviço, com todos os ativos que essa empresa construiu nesse período. Perfeito. É uma decisão para você tomar no futuro. Então, é uma coisa diferente. O DAI, independente dele ser... se a prefeitura vai tocar o departamento de água e esgoto, ou se o DAI vai ser concedido em iniciativa privada, ele nunca deixará de ser do cidadão varzeagrandense. Perfeito. Tá? Serviços de água e esgoto, eles não são privatizados dessa forma natural. Bom, impacto dos precatórios do DAI numa eventual concessão. É óbvio que gera, no mínimo, uma dúvida grande e questionamentos por parte do mercado privado, mas não existe nenhum obstáculo legal em relação à concessão por parte dos débitos inscritos em precatório. Aliás, preciso dizer que hoje a fila dos precatórios gerida pelo Tribunal de Justiça, tanto do DAI, Previvag e do município, é uma fila única. Então, na prática, o pagamento desses débitos do DAI, ele sai dos cofres do município. Então, isso não é um obstáculo. Sobre o avanço desse processo, claramente é um processo complexo. Antes de qualquer coisa em relação à concessão, o DAI precisa funcionar, ele tem que atender o cidadão não pode ficar sem água, é o que a gente está trabalhando diuturnamente a isso, mas em paralelo também estamos trabalhando na modelagem da concessão privada do departamento. Tem uma comissão formada, um comitê gestor de PPPs e concessões para gerir tudo isso no âmbito do município, e a gente está trabalhando para, nas próximas semanas, dar uma notícia para a população de como a gente vai proceder nessa fase inicial do processo de concessão. E um processo bastante tumultuado, né, doutor? Porque para além de toda essa problemática da água em Várzea Grande, que já é algo que se arrasta há anos, essa questão, né, dos precatórios que o senhor citou, essa discussão que a gente sabe que tem os contornos políticos também, né, porque é uma situação que, havendo a concessão, precisa passar pela Câmara de Vereadores. Para além disso, algo que é meio que inédito, né, agora um ingrediente novo, que é essa situação, né, de furtos, sabotagens, crimes que estariam sendo cometidos no DAI. A gente tem acompanhado, né? A prefeita se reuniu na última semana com o governador Mauro Mendes, ele pedindo celeridade por parte da Polícia Civil também para apurar esses crimes que estariam acontecendo por lá. Ontem, salvo engano, começaram a ser instaladas as câmeras do Vigia Mais MT lá também no DAI. Como é que também vocês estão tratando? É uma bucha atrás da outra, doutor, se me permite aqui essa expressão. É bem delicado num problema que a gente volta a frisar aqui, né? Atinge de forma muito clara, né, o cidadão de Várzea Grande. Esses crimes, já tem ali algum detalhe também em relação a isso? Quem estaria por trás dessas situações que estão ocorrendo no DAI? Bom, o Coronel Sandro, que hoje é presidente do DAI, recebeu uma máquina que necessitava de muitos reparos. Os sistemas do DAI, bombas, equipamentos em geral. E isso tudo somado a esse cenário que a gente entendeu como sabotagem e também com furtos e a própria quebra de equipamentos, gerou essa crise hídrica que a gente passou nos últimos dias. Em relação àquilo que o DAI entendeu como conduta ilícita, como crime, ele reportou às autoridades investigativas, a Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil, o GAECO e tudo mais, e essas autoridades estão investigando. Em relação àquilo que a gente entendeu como necessidade de reparo, foi também editado um decreto, a pedido do coronel presidente, foi editado esse decreto de calamidade, que lhe dá mais instrumentos
para adquirir equipamentos, serviços e fazer contratações mais rápidas para a gente poder sanear esses problemas imediatos em relação ao DAI. Fora isso, como você mesmo colocou, o Estado, aí, através do governador e de toda a sua equipe, tem nos ajudado de forma muito contundente e de forma imediata, né? Sempre que a gente precisou auxílio dos bombeiros e da polícia, foi atendido de forma muito rápida. Em relação à parte estrutural, a prefeitura, junto do DAI, tem feito um esforço aí para instalação de câmeras, melhora na iluminação e a própria segurança presencial nos pontos críticos da infraestrutura, que são basicamente os pontos de captação que ficam muito expostos, né? Ficam lá na beira do rio, e alguns pontos de tratamento, lazetas, que é uma segurança um pouco mais tranquila. Mas hoje a Guarda Municipal ela tem feito rondas e passado a noite nos pontos de captação todos os dias. Não é à toa que a gente não tem mais notícia desse tipo de conduta ilícita. Perfeito. 8h47, a gente conversa com o Procurador-Geral do município de Várzea Grande, Dr. Maurício Magalhães, mas o Pedro tem um recadinho para nossa audiência. É isso, Camila, obrigado. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos, por isso é hora de agir. Retire a água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Camila. 8h48, seguimos aqui com o nosso bate-papo dessa manhã, Dr. Maurício Magalhães, Procurador-Geral do município de Várzea Grande, conversando conosco sobre algumas medidas, né, adotadas aí pelo município para tentar reequilibrar as contas ali, principalmente nesse momento ali de início de gestão, né, estamos aí chegando a quase 2 meses, algumas situações bastante delicadas para a prefeita Flávia, o vice-prefeito tinham resolver por ali, e doutor, eu queria aproveitar a participação do senhor aqui para falar sobre uma outra polêmica que a gente acompanhou aí nos últimos dias, que é aquela decisão judicial que ordenou a exoneração imediata de parentes nomeados em cargos comissionados ou funções gratificadas ali no município, e uma decisão que atinge, né, o esposo da prefeita Flávia, o secretário de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto de Araújo. E aí houve aquela discussão, a prefeita falou que não iria cumprir essa decisão num primeiro momento, e aí o povo ficou mandando mensagem aqui pra gente, mas por que a Flávia não quer cumprir, tá muito insubordinada, mas por que na época da Lucimar, do Jaime podia, enfim, esclarece essa história aí pra gente, né, uma ação antiga, né, salvo engano, de 2017, tem a decisão agora, o fato de a prefeita manter o esposo no cargo traz algum tipo de penalidade nesse momento, ela vai recorrer, como é que tá esse imbróglio todo lá em Várzea Grande? Esse é mais um assunto que é importante a gente ter esse espaço para desmistificar e explicar para o cidadão, né, de forma até técnica, com o que a gente está lidando. E como você bem colocou, Camila, essa é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado, pela Promotoria de Patrimônio lá de Várzea Grande, ainda em 2017. E eu faço essa ressalva para demonstrar que essa ação ela não era contra nenhuma pessoa em específico, ela não foi movida visando combater a nomeação do Carlos Alberto ou de quem quer que seja. É uma ação que tem como cunho reforçar a aplicação daquilo que se conhece como nepotismo, está regulamentado pela súmula 13 do Supremo Tribunal Federal e por um dispositivo da lei orgânica do município. Então essa ação ela não determina ou ela é contra a nomeação de alguém. Essa ação foi proposta pelo Ministério Público contra a Prefeitura, contra a Câmara Municipal, contra o Previvag e contra o DAI. E o objetivo principal dessa ação, Camila, não é qualquer nomeação questionar qualquer nomeação de agente político, mas sim obstar o nepotismo cruzado entre esses poderes. Então, o principal objetivo dessa ação é que a prefeitura não nomeie, por exemplo, parente de servidores da Câmara Municipal. Esse é o cenário lá da inicial. Perfeito. Essa ação foi julgada recentemente, julgada de forma procedente, para fazer valer o que consta da súmula vinculante, e a prefeitura,
digo por mim, nós vamos recorrer, e eu imagino que o Previvag, o DAI e a Câmara também. Tá? Então, quando a prefeita ela comunica e diz que ela não vai exonerar o secretário de Assuntos Estratégicos, não é que ela está querendo descumprir ou questionando essa decisão, mas é que essa decisão, por enquanto não transita em julgado, enquanto não acabam os recursos, ela não é aplicável. Certo? Então, assim, é a primeira sentença do processo, ainda cabem vários recursos ao Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, eventualmente até Supremo Tribunal Federal, e certamente não é da política dessa gestão, ou até mesmo do feitio, falo da pessoa Flávia Moretti, descumprir a decisão judicial. Claramente, não é isso que vai acontecer, mas a Prefeitura vai utilizar-se dos meios cabíveis aí em lei para questionar essa sentença. E me parece, doutor, me corrija aí se estivermos equivocados, parece que há alguns dispositivos ali na lei municipal que são mais duros que a legislação federal? Como é que é isso? Correto. Tem um dispositivo da lei orgânica que ele aplica de forma mais abrangente o Instituto do Nepotismo. Isso também está sendo questionado nessa ação e vai ser objeto, com certeza, do recurso, porque foi objeto da contestação do município há muito tempo atrás. A inconstitucionalidade desse dispositivo, isso é objeto aí da discussão judicial. Muito bem, 8h52, tem mais algum outro detalhe aí, Pedro Panocchi, que você quer aproveitar para tirar suas dúvidas nessa reta final do nosso bate-papo? Tem ouvinte aí conversando contigo. Aqui tem algumas pessoas que perguntaram, né, sobre essa questão do abastecimento de água. A Nath está aqui conosco na nossa audiência. Seu Pinheiro, lá de Várzea Grande, também está acompanhando por aqui. O Carlos Souza também fez um questionamento, até que o doutor Maurício já respondeu por aqui, mas fica à vontade, meu amigo. Reta final, tem mais alguma dúvida por aí? Doutor, essas medidas, já houve, por exemplo, uma análise do ponto de vista orçamentário e financeira de quais secretarias, órgãos, essas medidas de contingência vão afetar? Eu vi que tem ali uma exclusão da área de saúde, educação e assistência social, mas dá para dizer onde, de fato, vai acontecer essas iniciativas? Pedro, excelente pergunta, porque eu acho que qualquer cidadão, ele avalia o seguinte: se o município está gastando com aquilo que não é essencial, ele sequer deveria estar gastando, né? Mas é possível sim a gente reduzir o custeio. Então, dentro, por exemplo, e quando eu digo custeio, eu digo do dia a dia da máquina. Um racionamento e uma racionalização do uso de energia, do uso de combustível, do pagamento de diárias. Então, a gente tem orientado a todos os servidores aí que, se for possível participar de algum evento, de alguma reunião de forma virtual, que assim seja. Porque isso evita o pagamento de passagem aérea, pagamento de diárias e por aí vai. Então, o primeiro impacto deve se dar principalmente na questão do custeio diário ali da máquina e da racionalização de todos esses contratos. Tem também uma menção no decreto, e eu faço questão de levantar isso, em relação à renegociação de todos os contratos. Obviamente que o nosso objetivo é colocar tudo em dia e poder o fornecedor, então, nos dar um desconto para receber. Renegociação dos débitos que estão em aberto, que não são pequenos, e também renegociação de contratos de aluguel, seja de veículos, seja de imóveis, e por aí vai. A nossa ideia é racionalizar ao máximo e cortar aquela gordura, né, aquela despesa que pode ser economizada sem penalizar o serviço essencial. Doutor, o senhor falou... cortar na pele, mas isso não vai afetar os serviços, então a população pode ficar tranquila em relação a isso, né? Correto. O Marcelo, o senhor falou penalizar, e eu já estou até atenta aqui também à pergunta do nosso ouvinte, ele mandou um áudio, mas resumindo aqui nessa reta final, ele fala sobre a possibilidade de aumento de impostos lá no município, diante desses números que o senhor trouxe de queda de arrecadação, enfim. É uma atitude que pode ser tomada como uma medida mais drástica ou por hora vocês descartam algo dessa natureza, doutor? Não faz parte em nenhum momento, nenhum horizonte, nenhum cenário possível o aumento de impostos. A máquina tem que se adequar ao que ela arrecada e não penalizar a população arrecadando mais dinheiro. Muito bem, 8h55, Olímpio Vasconcelos, nosso colega jornalista, está por aqui falando, não esquece do Refis. O doutor falou do Refis um pouquinho antes do intervalo, mas só para reforçar, doutor, quem tiver a intenção, o Júlio César já conversou também conosco aqui sobre esse assunto, de procurar o município para renegociar essas dívidas, ajustar ali as contas, vai direto à sede da prefeitura, como é que funciona? Tem o WhatsApp, eu não sei se o senhor quer reforçar esses dados aí para a gente
também nessa reta final, fica à vontade de mandar um abraço pro Olímpio, que não tá aqui, mas tá na nossa sintonia também. Doutor, como é que o contribuinte faz para ter acesso a esses descontos nos juros, multas, essas renegociações? O Olímpio me deu essa missão, ele também tá me cobrou. Atento. E já agradecer a ele, hein? O Olímpio me atendeu ontem muito gentilmente. Eu queria trazer ele para trabalhar aqui na CBN também, mas ele falou que não pode, Camila, abandonar o senhor. Não pode. Momento do esporte com o Olímpio, não? Não pode? Não, ainda não. Ainda não. O Olímpio tem que contribuir com a gestão municipal. Bom, o refis ele está vigente, os descontos que eu disse de 95% de juros e multa, ele está vigente até o dia 10 de abril, é importante ressaltar isso. Esse desconto de 95% ele fica vigente apenas até o dia 10 de abril, certo? E depois tem outros tipos de desconto em relação ao parcelamento, mas você pode ter desconto de até 40% parcelando em 60 vezes, são 5 anos. Como é que o contribuinte ele adere a esse programa de refinanciamento? Ele pode acessar o site da prefeitura, que é www.varzagrande.mt.gov.br. Lá vai ter todas as informações. Tem um atendimento presencial lá no prédio da prefeitura todos os dias das 8 às 17, de segunda a sexta-feira. E também tem um WhatsApp, que é o 984598124. Por essas 3 formas de acesso, o contribuinte ele pode buscar e já eventualmente até aderir a esse programa e quitar os seus impostos. E eventualmente, se tiver algum tributo que esteja inscrito em dívida ativa ou até mesmo em cobrança judicial, tá? Preciso dizer isso. Se você estiver sofrendo algum tipo de execução por parte do município de Várzea Grande, esses débitos também entram dentro do refis e você pode procurar a procuradoria e fazer um acordo nesses mesmos termos. Tá certo. 8h57, mandar um abraço pro primo do Cristo Rei, tá dizendo aqui, doutor, já presenciei no amanhecer do dia ronda da Guarda Municipal ali na ETA do Pari. E aí ele pergunta também se a entrevista tá gravada, se ele vai poder acompanhar depois. Eu vou mandar link aqui pro seu primo, lá do Cristo Rei. Um abraço para ele que também tá sempre aqui na nossa sintonia. Doutor, muito obrigada pela participação conosco aqui nessa manhã, por esclarecer aí esses pontos, dizer que a CBN tá de portas abertas por aqui. Quando tiver novidades, tiver detalhes, quiser conversar diretamente com o nosso ouvinte, a gente tá sempre à disposição por aqui. Desejar um ótimo ano. Vai ter muito trabalho por lá, né, Pedro? Já está tendo e a gente deseja sucesso nessa missão. Obrigada, doutor. Obrigado, Camila. Obrigado, Pedro. E obrigado a toda a equipe da CBN, a todos que nos ouvem por esse espaço e pela oportunidade.